Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. O tema de hoje é passamento, né? A escola materialista normalmente separa em vida e morte, como dois fenômenos absolutos e sem relação nenhuma. A doutrina espírita nos diz que tem vida após a morte. Então, concorda que a vida não pode se opor à morte? Alguma outra coisa tem que se opor à morte. Na verdade, a gente tem o nascimento, a morte e a vida permeando todos esses fenômenos, todo esse conjunto de nascimentos e mortes, nascimentos e mortes. Concorda que há uma certa dualidade aqui, há uma semelhança? Se quando a gente nasce, concorda que é um período de confusão? O que nos ensina a doutrina? Que o espírito vai reencarnar, você tem que trabalhar todo aquele mecanismo para ficar reduzido dentro de um bebê, ou seja, ele vai começar de células. Então ele passa por um torpor, passa por uma confusão e depois tem que reaprender uma nova linguagem, uma nova sociedade. Então é um período todo complicado de incertezas, de dúvidas. Por que então quando a gente morre não vai ter algo similar? E concorda que essa confusão do nascimento vai depender também do quanto a gente está acostumado a renascer? Se eu tiver uma encarnação compulsória que eu não queira, eu vou tentar fugir. A gente tem relato de várias crianças que nascem natimortas porque não queriam reencarnar, porque justamente se opunham àquele processo. Não queria se sentir limitado outra vez, não queria se sentir debilitado, não queria passar por aquela dificuldade. A mesma coisa com quem vai morrer. Se quem vai morrer está tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, não tem dívida nenhuma, concorda que a única coisa que troca aqui é paga imposto de renda e não paga imposto de renda? Né? A única coisa que morre, e o governo está tentando arranjar. Esse é meu medo do mundo aceitar o espiritismo. Vai falar, teu pai morreu, mas está devendo tanto. Né? Isso é minha única preocupação do pessoal começar a aceitar a doutrina por aí. Essa confusão que a gente tem no passamento vai depender muito da nossa história, de como a gente viveu, dos conjuntos que a gente tem, dos conjuntos que a gente esposa, das certezas que a gente tem. Se você acredita que vai para uma situação melhor, acredita que vai reencontrar pessoas que te amam há muito mais tempo do que você consegue imaginar, concorda que o desencarne é até um alívio? Vou até lembrar uma passagem. Lembram quando o irmão do Chico, que ajudava muito, teve um AVC? E eles falaram assim, ele vai levar 2 anos para se recuperar e talvez não se recupere completamente. Estamos julgando o que vai ser melhor para ele. Como ele trabalhou tanto no bem, foi dedicado, eles resolveram, vamos desencarnar ele logo. Porque ele se cura na pátria espiritual. Gabriel Delany, que os pais foram médios da codificação, digamos, foi o primeiro cientista espírita, né? Ainda que Kardec tenha sido aquela cultura fenomenal e gigante, eu sou um fã, confesso, do Kardec, ele abordou as 3 partes, mas depois houve continuadores de partes específicas. Né? Pega o Leon Denis, é muito mais um continuador da filosofia do Kardec. A gente tem o Delany, o Bozano, muito mais ligado à parte científica. O Gabriel Delany, no final da vida, ele teve que se mudar para o sul da França, porque o sul da França, por ser mediterrâneo, tinha um clima mais ameno. E como tinha um clima mais ameno, facilitava porque ele tinha aquelas dores que a umidade, o frio pioravam. E aí foi muito engraçado, porque ele ficou cego de um olho e estava ficando maneta. Aí falou, eu vou me recuperar. E todo mundo, vai, graças a Deus, você há de se recuperar. Ele falou assim, mas eu vou me recuperar na pátria espiritual, pessoal. Que isso? Espírita, ela morre de medo de morte, né? Que isso? Você vai se recuperar aquilo? Ele, alto lá, minha filha. Gabriel Delany não teme a morte. Você passa a vida toda convivendo com morto, ter medo de morto, concorda que é contraditório? Né? Você encontra com morto toda hora, assim. Toda quinta-feira ele falava com o morto. Agora, eu vou morrer. Claro. A única coisa que é certa depois que você nasce é que você vai morrer. Todo mundo morre. Não é novidade. Não é a primeira vez que morremos. Não é a última. Então, a gente tem que tirar esse peso da morte. E o interessante da doutrina é que, muito embora a gente fale muito depois, assim, ou seja, da vida após a morte, a gente tem pouca literatura, ou não tem tanta atenção no momento da morte. E o Kardec se
se detém muito, assim, muito enfoque, muito estudo nisso, no céu e o inferno. Muito mais até que no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos ele comenta do processo de transição e tudo, mas no céu e inferno ele tem toda uma parte ligada a esse processo do passamento, dessa crise, porque é uma crise que é uma mudança. E essa mudança sempre é difícil. Pensem o seguinte, qual é o momento mais tenso quando você está indo de um país para o outro? Concorda que é a hora da alfândega? É aquela hora que você pode, vou voltar, né? Ele não vai gostar de mim, vai mandar eu embora. Porque vai dar algum problema. É aquela hora que você está tenso, porque você está saindo de um meio para outro. Sempre tem essa crise quando você transita de um meio para outro. Então você está na realidade física. Você vai transitar para a realidade espiritual. É comum que justamente você fique um tanto confuso. Tanto que ele é interessante que no Céu e no Inferno ele narra o desenlace de Samson. Aí Samson, que pediu, falou o seguinte, ó, assim que eu desencarnar, me convoca porque eu vou contar para vocês o que eu passei. E ele fala que teve uma hora que ele estava cego, mas ele percebia, porque o que acontecia? Ele já não via mais com os olhos terrenos, mas ele percebia já justamente se adaptando à realidade dos espíritos. É lembrar que o espírito ele percebe as coisas pelo corpo todo. Quem já conversou com algum médium que é ouvinte, eles falam que ele não ouve nos ouvidos, eles falam que ouve na mente. Porque o processo, o sentimento, toda a sensação está no espírito. É o espírito que fornece esse mecanismo. Tanto que se há falhas de comunicação, o espírito eventualmente não expressa tal sentimento. Ele não consegue se aperceber do problema. Digamos o seguinte, se o corpo fosse quem esposasse a dor, fosse o dono das sensações e da percepção, concorda que depois de morto, se a gente continuasse batendo na pessoa, o ser ia sentir dor? Mas não sente dor nenhuma. O corpo nada mais é que um casaco. É você tirar o casaco, bater no casaco e achar que você vai sentir dor. Não tem como. Não tem empatia possível desse jeito. O corpo é o invólucro que você precisa para evoluir no meio material. E como tal, ele vai estar sujeito às imposições no meio material. Cessada a influência do meio material do espírito, que a coisa tem que ser bionívoca. Que nos diz André Luiz que para cada célula material há uma célula perispiritual. Então quer dizer, tem um par e passo ali. O que o corpo sente passa pelo perispírito, o espírito registra e faz a ação consequente. É muito parecido quando, dá o exemplo, quando a gente fura o dedo na agulha. A gente vai furar o dedo na agulha, todas as inervações do dedo naquele ponto vão transmitir a informação para o cérebro, vai aquilo resultar no movimento de dor e você tem um movimento de vou fugir da dor. A gente tem essa, a gente foge da dor, não tem essa de que a gente procura dor não. Aí o que acontece? Cabe ao indivíduo pensar assim, eu não vou procurar dor, mas vou procurar ser desafiado por ela. É não ser limitado pela dor. Eu lembro bem do maratonista que falava o seguinte, que a única coisa que ele não pensa na maratona é quantos quilômetros falta para acabar. Porque se ele começasse a fazer isso, ele não corria nenhum. E realmente, você tem que correr 40 e tanto, pensa assim, só faltam 40 quilômetros. Aí depois, agora só faltam 39. Né? No 20 ele tinha desistido e pegado o carro para chegar mais rápido. Né? Então, esse processo da gente ter a dor como processo de sofrimento, a dor é algo que é necessário, mas ela não é algo que é buscado. O nosso mecanismo é de autopreservação, a gente foge da dor. E é claro que nesse momento da morte há todo um cessar dessa percepção do corpo que transmite essa dor. Concorda então que vai ser um movimento que o corpo vai ficar entorpecido, meio tonto? Pensem o seguinte, se a gente tem estímulo demais, se a gente está andando numa sala escura e cruza por um ambiente de muita luz, a gente não fica tonto e fica meio desbaratinado? É o mesmo processo. Você está percebendo só pelos ouvidos, vai perceber pelo corpo todo. Você estava vendo só pelos olhos, vai ver pelo corpo todo. Você estava vendo só encarnado, vai passar a ver encarnado e desencarnado. Concorda então que essa transição é a mudança efetiva de meio? Então é um choque. Você estava numa situação e desperta diante de outra. É claro que esse choque vai ser tão maior quanto mais
menos preparado você estiver para a situação. Porque se você acredita naquilo e aquilo está, digamos, guardado na sua memória inconsciente, você sabe que, mas você já sabe o enredo dessa história, já sabe como a história vai terminar. Né? Então é interessante que esse momento de desequilíbrio, ele é tão complicado que para alguns demora horas, para outros demora meses e para alguns demoram anos. Vou contar um caso para vocês. Um companheiro, materialista confesso, mas bom pai, bom filho, bom marido, muito equilibrado. Mas assim, extremamente materialista e daqueles que achavam que religião era para os tolos que precisavam acreditar em alguma coisa maior. Para ele, morreu, acabou. E muito em paz com esse cenário. Morreu, acabou, faço parte, digamos, sou uma das espécies animais que povoam o planeta, acabou o meu ciclo, acabou. Morreu, desencarnou. Primeiro susto, não morreu. Estava lá. Aí vai conversar com a esposa que estava ao lado dele, conversa com ela, não escuta. O que ele pensa? Velha surda. Ensurdeceu. Vai para a filha. Também não escuta. Bem, aí tá tem alguma coisa errada. Começa a conversar com as pessoas e ninguém o escuta. Então ele pensa assim, não pode estar todo mundo maluco. Eu devo estar maluco. Se examina, vê que não está maluco. Chega à conclusão, não morri. Mas aí não morreu. O que ele espera? Qual é o referencial que a gente tem da morte? Não é coisa angelical, anjinhos, harpas. Não apareceu nada disso na frente dele. Espera aí, morri. Não apareceu anjo. Tudo bem, então estou no inferno. Também não apareceu o diabo. Vou para o purgatório. Também não apareceu o tal do julgamento para ir para o purgatório. Aí, quer dizer, de todos os cenários possíveis, tudo que eu imaginava não aconteceu. O que está acontecendo? E ele ficou nessa confusão mental por quase 2 anos. Foi só quando ele, finalmente fatigado, ele recorreu ao que a gente sempre tem que recorrer na hora que literalmente o bicho pega. A oração. Fez a oração, foi resgatado, foi levado na parte espiritual. E teve chance de voltar para agradecer o grupo que o salvou pouco tempo depois, porque ele tinha os méritos, ele tinha a condição e estava querendo dizer, é para dizer que eu estou bem, já estou equilibrado, estou me recuperando. Se você morre de uma doença, o que é interessante, você desencarna, mas você não fica curado, você continua doente. Isso também é o que é fascinante, porque se você morre de câncer, e a gente não tem espíritos cancerosos eternamente na pátria espiritual, quer dizer o quê? Eles têm a cura do câncer. Eles têm a cura da AIDS. Eles têm a cura do Parkinson. Eles têm a cura do Alzheimer. Há cura para todas essas doenças. E que um dia, se a gente tiver mérito, moralidade, a gente vai chegar lá. Então, quando você desencarna, todo esse processo de confusão mental também está associado ao estado que você se encontra. Se você morreu de câncer, canceroso estava. Esse companheiro desencarnou por tuberculose. Com tuberculose ele continuou e foi tratado. E o indivíduo vai trazendo de volta as características da saúde. Claro que é um processo lento, a cura não se faz de uma hora para outra. E o interessante é que dessa confusão mental, a gente vê a necessidade de se trabalhar com os pares. Pensem o seguinte, concordam que a morte por desastre é a mais surpreendente? Porque você doente, meio que você está descendo a ladeira, né? Você sabe que a uma hora você vai desencadear. Agora você está bem, feliz, contente, saudável, e de repente desencarna. É um grande choque. E esses têm verdadeiros grupos destinados apenas a auxiliar aqueles desencarnados nos desastres. Porque a confusão mental deles é fantástica. Ele não tinha nenhum indício que ia morrer. Nenhum sinal. Aí vem uma coisa e morre.
né? Pum, cessa. Isso é tanto que o professor Rubens Costa Romanelli faleceu em 78 num acidente de carro. Era um companheiro que foi declarado pelos mentores um verdadeiro cristão. Falava 26 línguas, uma cultura excepcional. Ele desencarnou por desastre. O que ele fez assim que ele desencarnou? Auxiliar as pessoas com desastre. E é interessante ele narrando o processo de desenlace dele. Porque o desenlace é similar ao nascimento. Se da mesma forma que no nascimento, os nossos mentores, os mentores envolvidos no nosso processo evolutivo, nos acompanham para dizer, vê se agora vai, né? Eles estão muito mal, pelo amor de Deus, vê se não pisa na bola. Quando a gente termina a coisa de forma meritória, eles vão nos receber. Aí o professor Romanelli, essa inteligência ímpar, fala que foi recebida pelos mentores. Ele disse que era tamanha intelectualidade, tamanha inteligência, que ele falou assim, meu Deus, nada do que eu fiz é tão impressionante diante da inteligência que eu estou vendo ali. E eles o receberam e falaram, tá, você sabe que ele desencarnou. Aí ele até brincou, ele falou assim, ou desencarnei ou enlouqueci, né? Eu estou vendo tanta gente inteligente que eu admirava, que eu gostava, me recebendo, só tem esse cenário. Tá mais equilibrado? Tô. Aí, num processo de poucas horas após o desenlace, ele já vai se juntar às equipes socorristas para recolher as pessoas por desastre. E ficou assim anos trabalhando. Até mais recentemente que ele voltou à situação dele de professor. Que os mentores decidiram, não, agora você já cumpriu essa parte, você pode ser mais útil. E concorda que ele vai ajudando a pessoa, mas de certa forma vai se distanciando daquele sentimento, porque aquilo vai ficando para trás. Você até entende, compreende. Se você tem uma dor superlativa hoje, ela é muito presente amanhã. Mas ela vai ser um pouco menos presente depois de amanhã. Nada como um tempo. E depois de muito tempo depois, você até se relata ela, se referencia ela. Mas você já não está mais tão envolvido com ela. É necessário você passar a fazer outra coisa. Trabalhar de outra forma. E tem também indivíduos que, sabendo a perturbação mental que eles teriam num processo lento de desencarne, que eles desencarnam de uma vez só. Que às vezes é mais tranquilo. Vou dar um comentário. Um médium. Essa foi interessante. Eu participei da reunião de celebração de 50 anos de atividade desse médium. Né? E o grupo mediúnico se reuniu, porque 50 anos trabalhando na mediunidade é um feito considerável e uma dedicação bem intensa. O mentor dele se manifestou e falou que sempre o apoiou, sempre o ajudou, mas falou o seguinte, ainda bem que ele nunca pensou em cobrar 1 centavo pela capacidade mediúnica dele. Porque se cobrasse, eles tinham as permissões dos mentores dele de desencarná-lo naquele momento que o prejuízo era menor. Porque o que ele ia, digamos assim, botar o pé na jaca, como a gente fala, ele ia se enrolar tanto, que eles pegam, não, a gente recolhia ele na hora. Pumba! E é interessante esse recolher na hora, que também tem no processo dos grandes acidentes. Alguns indivíduos que têm mérito, diante de mortes muito sofridas, eles são recolhidos, são resgatados um pouco antes. Porque eles já não têm mais necessidade de passar por aquela dor e aquele estado de confusão mental. E a providência divina ajuda tanto que a gente só não vê se não quiser. Vou dar um exemplo pessoal. 2009, eu ia pegar o avião que caiu para a França. Aí o colega meu que ia comigo, que a gente ia para o Japão, que falava japonês, falou o seguinte, a gente está indo para o outro lado do mundo. 12 horas de fuso, vamos chegar um dia antes, porque aí a gente já vai se acertando. A gente trocou, acho que na semana da viagem a gente trocou. E do dia 31 para o dia 30. Eu queria viajar dia 31 porque eu faço aniversário dia 30. E falei, eu não quero viajar no meu aniversário, né? Eu queria comemorar com a minha família e tudo. Abri mão de comemorar com a minha família o meu aniversário, e graças a Deus já tive vários aniversários depois, espero ter muitos mais. Né? Mas você vê que a providência divina ajuda, não era a minha hora, né? Não estava na minha hora, pumba, troca. E da mesma forma, eventualmente indivíduos que estão na hora, que têm algum mérito, e falam assim, você não precisa passar por isso.
Você não precisa passar por isso. Não tenha dúvida. Você não passa. E é interessante essa questão do sofrimento, que depende muito do ponto de vista da pessoa. Oscar F. Carneiro foi um companheiro muito ativo no Espiritismo do Rio de Janeiro, ajudou a organizar diversas casas. Ele foi companheiro de mediunidade dos meus pais, de mocidade espírita dos meus pais. Aos 20 e poucos anos, ele teve aquela ELA, esclerose lateral amiotrófica. E com 25, ele já estava entrevado na cama. Ele ficou 30 anos na cama. E o interessante de uma pessoa que ficou 30 anos na cama, ele não tinha aquelas chacras de ficar deitado e tudo. E o que mais impressionava o grupo era que todo mundo ia visitar o Oscar para consolá-lo, e saía de lá consolado. Porque ele dizia, esse leito é de dor, não é de sofrimento. Ele sabia que era uma dificuldade que ele tinha que passar. Então ele tinha a dor, mas não tinha o sofrimento. Porque o sofrimento tende a paralisar. Pensem o seguinte, pensando nos atletas, concordam que eles aguentam a dor pensando em algo maior? Pensando em ser, digamos, remunerado pela medalha, pelo objetivo maior? Aquilo ali motiva eles a passar e diminui o sofrimento. Porque aqueles que sofrem muito já desistem da coisa. Então essa é a dificuldade, porque quando o indivíduo está ligado, por exemplo, pensem o seguinte, eu estou muito ligado na matéria, sou extremamente conectado aos valores materiais, dedicados ao extremo aos gozos dos bens materiais de todas as espécies. Não adianta, lá no fundo eu sei que eu sou imortal. Lá no fundo eu sei que tem mais coisa. Na hora que aquele meu grande benefício vai se cessar, concorda que vai me bater um desespero danado? Porque tudo aquilo que eu apreciava, tudo aquilo que eu ordenava, tudo aquilo que eu mandava é balela. Então é claro que o indivíduo ligado à matéria vai ficar nesse processo bem desequilibrado. E Láudio Silva conta um caso delicioso de um desencarne de dirigente de casa espírita. Por que é importante? O pessoal de vez em quando acha que dirigente de casa espírita tem alguma vantagem espiritual. Tem nenhuma. Tá? O pessoal de vez em quando tem as saudades do altar, aí rebate com padre, bispo, alguma coisa assim. Tem nada, é igualzinho. Aí, resultado, o dirigente da casa espírita desencarna aí, passando por todas as provações, totalmente perturbado, é resgatado por um senhor que ele reconheceu que ia às reuniões públicas, muito quieto, sempre sentado lá no fundo, quietinho, sempre frequente, participava, mas só de ir às reuniões, né? Mas não muito ativo dentro da sociedade do centro e tudo. E ele reconheceu e ficou espantado como é que aquele indivíduo tinha tanta luz. Como é que esse indivíduo podia ter tanta luz? Ele falou, companheiro, que maravilha, tanta luz, que sentimento bom que eu tenho ao seu lado, como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele responde, simples, o senhor falava, eu fazia. Colocou em prática. Porque a nossa evolução é por ação, é movimento. Não adianta, a gente não nasceu para ficar parado. Ele morreu de infarto. Né? Pensa só o seguinte, a energia, que é o que move o universo, ela nasceu para estar em movimento, ela não sabe ficar parada. Uma das coisas mais difíceis da nossa sociedade é acumular energia. A gente consegue transportá-la de um lugar para o outro, é a mesma ideia do rio, o rio flui. Você vai represar o rio, é um gasto danado, é um trabalho danado. Porque é muito difícil esse processo de acumular. A energia foi feita para estar em movimento, a evolução é um processo de movimento. Imagine se as nossas células não resolvessem se movimentar, a gente estava frito. A gente é tão mutável, que de 7 em 7 anos a gente troca todas as células do nosso corpo, menos as células nervosas, que a gente tem um conjunto que vai morrendo. Porque elas têm as certas funções, adquiridas as funções, elas repassam para quem tem que executar e elas se vão. Esse processo de constante mudança nos leva o quê? Temos que estar em constante movimento. Temos que estar em constante ação. E nesse processo, é um processo de... Concorda que é um processo de libertação? Não? Você está muito menos limitado. Pensa de saída, que quando você vem para cá, você não tem mais corpo material. Você não tem mais corpo material, você não tem problema de linguagem. A gente já parou para pensar isso? Que confusão que dá a linguagem.
Você vai se comunicando. Lembra Humberto de Campos, Entre Irmãos de Outras Terras? Que você via os indivíduos se comunicando livremente? E ele impressionado com aquilo? E essa coisa da linguagem, às vezes prende tanto, que eu tive chance de estar num grupo alemão e que a grande dificuldade dele era que havia ali espíritos vinculados à Segunda Grande Guerra que não aceitavam ser dirigidos a eles a não ser em alemão. Tamanho é o quanto ele está enraigado na postura do alemão. Né? Você está preso naquilo ali. E o nosso corpo foi feito para se mudar, para se adaptar. Um caso que mostra o quanto a gente se adapta e quanto o nosso corpo responde às nossas memórias, porque onde a gente está acumulando as nossas memórias? São no espírito que se manifesta pelo perispírito, e o perispírito vai se adaptando. É um perispírito para cá. Se a gente reencarnar num outro planeta, ele vai se adaptar às estruturas e eventualmente a gente vai ficar livre, né, com os espíritos puros, onde tem a menor densidade de perispírito, é a coisa mais fluídica possível. É o fluido cósmico universal na sua natureza mais simples, mais pura. Então você pensa o seguinte: Divaldo Garotão foi fazer uma palestra no Rio Grande do Sul. Preparado, assim, tomou um susto porque viu aquela audiência cheia de gente, né, lotada. Ele garotão, sem título nenhum, e como ele falava, todo mundo lá cheio dos títulos. Aí aparece um companheiro que na época, na Mansão do Caminho, fazia a prece de abertura. E falou: Divaldo, não se preocupa não, porque eu vou fazer a palestra. Aí o Divaldo, naquela honestidade, falou assim: companheiro, eu gosto muito da sua prece, mas... E a figura esposava assim, uma característica muito simplória, uma pessoa assim, muito simples. Suas preces são bonitas, são emotivas, mas não dá para chamar alguém melhor, não? Mas como assim alguém melhor? Assim, alguém mais intelectualizado, assim? Um doutor, só tem doutor aqui. Divaldo, eu vou fazer a palestra. E o Divaldo começou um diálogo mental, discutindo com o espírito. O espírito falou: faz uma coisa, Divaldo. Arrancou o Divaldo do corpo, botou ele sentar, falou: senta aqui, presta atenção e vê se aprende alguma coisa. Quando começou a palestra, aquele ser muito simples se transmuta num filósofo grego e faz a palestra. Por quê? Como ele ia acessar as capacidades filosóficas relacionadas, ele tinha que usar a figura do grego, que era onde estava a memória dele, daquela intelectualidade exacerbada. Né? Então o nosso perispírito ele vai mudando e vai se adquirindo e vai se adaptando conforme as nossas experiências. Então é esse perispírito que vai sentir e vai nos preparar para a morte, porque é ele que vai se descolando do corpo. É ele que vai se separando e meio que anunciando: vamos embora. Tanto que uma coisa interessantíssima, Ernesto Bozano, quando começou a estudar o Espiritismo, ficou impressionado, porque todos os relatos de desenlace que ele tinha, todo mundo via o filminho passar pela sua vista. Todo mundo via a vida sendo resumida. Eu até brinco com a minha esposa que assim, quando tem um momento difícil da vida, eu falo assim: sem filminho, né? Porque se não passar, não desencarna, né? Porque vai passar o filminho, né? Aí o que acontece? O que é esse filminho? Concorda que o nosso corpo acumula memórias também? Temos memórias físicas, corporais? Isso a gente já sabe, né? Mas concorda que esse corpo vai parar de ter essas memórias? Ele tem que fazer uma espécie de download disso para algum outro lugar? Ele tem que levar aquilo para ele. Quando você está vendo aquilo passar do corpo para ir ficar só no perispírito, porque antes eles estavam dividindo a informação. Antes eles dividiam a experiência. O corpo vai ser inerte. O corpo não há de sentir mais nada, não há de guardar mais nada, não há de perceber mais nada. Então tudo tem que ir ao espírito. E o perispírito é tão assim, moldado que o indivíduo acaba se associando à sua forma, depois do desenlace, em cenários que ele se sente mais confortável. É interessante, por exemplo, que às vezes você vê um indivíduo que ele desencarna com 80 anos, 80 e tantos, e depois quando ele se comunica, ele parece um senhor de 50, 40, né? Porque ele se sente melhor naquela postura. Né? Você vê espíritos de criança, né?
que de fato todos nós somos imortais e podemos nos fazer parecer conforme quisermos, conforme nos adaptarmos a isso. Então, eventualmente, o espírito fica ali na coisa de criança. E esse processo de se adaptar é tão interessante que também ocorre no processo quando a gente está vindo para cá. No Vivências, o Luiz Antônio Mileco conta numa cidade espiritual que tem duas coisas bem interessantes. Primeiro, o centro religioso, ele tem área para espírita, ele tem um pastor protestante, ele tem uma igreja, ele tem a sinagoga, ele tem todas as áreas religiosas, porque o indivíduo, quando morre, concorda que ele continua esposando aqueles valores? E de fato a gente pode dizer que o espiritismo não é a religião do futuro e está mais para o futuro das religiões. Porque o indivíduo que veio pensando de um determinado jeito, a única coisa que ele vai inserir a reencarnação, ele vai inserir o fenômeno mediúnico, mas dentro dos valores dele. Porque ele está acostumado a pensar daquele jeito anos e anos e anos. Pensem só o seguinte, essa dificuldade de pensar, o Dr. Jorge André, que completa 100 anos agora em agosto, né, e ano passado comemorou 99 lançando um livro, né, o filho caçula dele demorou muito a falar, e ele estava muito preocupado com isso, e fazendo exames, e todos os exames davam que o filho era normalíssimo, respondia e tudo. Aí até que, na época, ele morava ainda perto do Divaldo, veio a comunicação e falou assim, não, o que acontece é o seguinte, é a primeira vez que seu filho reencarna no Brasil. Então ele está aprendendo os fonemas. Porque se você nunca falou português, concorda? Deve ser dificílimo falar isso. E a gente tem memórias que eventualmente quando a gente vai para algum lugar, a gente acha uma língua ou outra parecida. Né? Literalmente porque ele normalmente tem o rabo preso ali, né? Nunca é muito assim, porque aqui eu fiz tanta coisa boa. Nunca é isso, mas você fica assim, aí você começa assim, rapaz, isso aqui é tão parecido. Porque você tem essa memória guardada, o teu pé de espírito guarda isso, fica no inconsciente. O próprio Dr. Jorge André gosta de dizer que no fundo o inconsciente é o sinônimo do espírito. E por isso que às vezes ele é tão complicado, tão confuso, porque o espírito é confuso. Né? A gente vive nesse conflito de valores. Pensem só o seguinte, se somos imortais, né, temos posturas religiosas desde a nossa primeira manifestação terrena, concorda? O espiritismo só tem 150 anos. Não é mais fácil essas outras inserções de valores estarem conscientemente pesando na nossa interpretação, no nosso cenário dos fatos? Isso se projeta tanto, é lembrar no Semeador de Estrelas, quando o Divaldo, numa reunião que ele faz, de uma palestra, num lugar que estava tomado pelo tráfico, e cai um temporal louco, né? E uma das médiuns presentes fala assim, não, tá tranquilo agora, porque o nosso Deus se fez presente. Aí viu uma figura de um Deus inca, peito nu, asas e tudo. E Divaldo via um homem alto de roupa branca. Porque você vai se manifestar de acordo com o que a pessoa percebe. É um pouco aquela máxima do Michelangelo. Perguntaram para Michelangelo, como é que você faz esse cavalo perfeito? É simples, eu pego o mármore, tiro o que não é cavalo, o que sobra é cavalo. Né? Porque é a questão de você conseguir perceber, conseguir visualizar. Diga-se de passagem, é assim que os nossos mentores veem a gente, pelo potencial. Porque se for ver pelos nossos fatos, concorda que é ter greve de mentor? Todos eles iam estar fugindo, porque você prometeu fazer isso, não fez. Né? Eles iam estar no movimento, esse é um movimento grevista enorme. Né? Mas eles enxergam na gente aquele potencial, apesar dos nossos erros recalcitrantes, insistentes nessa ou naquela postura. Então esse processo, ele cria padrões. E esses padrões, eles não são rompidos com a morte. A única coisa é que eles deixam de existir no corpo físico e passam a existir só no perispírito e acumulados em volta do espírito. E lembra que, muito embora Kardec tenha usado o termo perispírito, que dá a ideia de algo que envolve, né? E diga-se passagem, ele usou a palavra que ele conseguiu bolar na época. Você vê que perispírito é uma coisa tão complicada
que depois que Kardec chamou de perispírito, o André Luiz chamou de psicossoma, né? Que é o corpo da alma. Outros chamaram corpo da psique, né? O corpo da mente. Outros chamam de noossoma, corpo da alma. Quer dizer, tem um monte de nome. E diga-se, passar não faz diferença nenhuma. Isso também que é interessante. Né? Não tem muito, é a máxima do Shakespeare num poema que ele fala uma flor por qualquer outro nome exalaria perfume mais divino. Não tem, o nome não interessa. Tanto que nome para espírito não me interessa. A minha dúvida é se CPF interessa. Né? Porque para se identificar, de repente, né? Aí pega, imagine, o indivíduo se apresenta. Tanto que assim, mentor, pega o livro dos espíritos, pega toda a codificação. Mentor é um nome só. Obsessor é José Joaquim da Silva, né? O cara quer toda a linhagem dele. Né? Então, porque ele está vinculado àquele processo, àquela situação que lhe é importante. Você morreu, não é a última vez, também não foi a primeira, porque realmente eu acho que aí ia ser um momento de maior tchan-tchan-tchan, né? A última morte, né? E dizem que a gente vai chegar lá, né? Que é aquela hora que a gente não precisa mais reencarnar. Mas o pobre Mestre Jesus desencarnou, espírito perfeito, ele botou ele para reencarnar de novo. Então, quer dizer, tem sempre a chance de voltar. Né? Mesmo quando você acha que está livre, alguém vai falar assim, tem um trabalhinho aqui, vai. Né? Então, esse processo, quando a gente desencarna, separa, sempre vai ter associado essa crise, porque é essa mudança de realidade. E por mudar de realidade, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me redescobrir. Pensem o seguinte, quando eu desencarno, na minha vida encarnada eu tenho um certo rito, a vida é feita de ritos. A gente já pensou como é que a gente vai escovar os dentes na parte espiritual? Alguém já pensou? Dá uma dor de cabeça. Eu lembro quando eu era moleque, meu pai veio assim e falou, não, porque nosso lar está em cima da Baía do Rio. Eu falei, está orbitando acima? Sim. Aí ele falou, tá. Tá, se está orbitando acima, ele passa por nascer do Sol 12 horas. Como é que eu vou escovar os dentes 3 vezes por dia? Aí ele falou, meu filho, larga de ser chato. Eu falei, pô, passou pela minha cabeça, pai, me explica aí. Porque são hábitos que a gente não tem. E se eu posso materializar meu dente, de repente eu materializo de bronze, né? Para não ter que escovar nunca mais, vai que eu não gosto de escovar. Meu filho vai materializar de bronze, ele detesta escovar os dentes, né? Vai ser um material titânio, né? Para não ter que escovar nunca mais. Né? A gente realmente tem algumas coisas cotidianas que a gente não tem ideia. E concordo que isso vai causar uma certa ansiedade na gente? Porque você troca, você deixa um monte de gente querida, mas graças a Deus você chega perto também de um monte de gente querida. Proust, na minha opinião, fez um grande erro. Ele escreveu assim, por que temer viver só se morremos sozinhos? Só que o erro dele é que a gente não morre nem nasce sozinho. Repara só, ninguém é filho de chocadeira, por enquanto ainda não tem. Então teve um pai e uma mãe, concorda? Ninguém é desorientado, ou seja, abandonado da criação, então já nasce com um mentor. 3. Esse mesmo raciocínio vale para os seus pais, concorda? Então tem mais 2. Então no barato você tem essa quantidade de pessoas que gostam de você. Né? Então, e mais os mentores associados àqueles que foram seus amigos antes. Uma vez eu tive a oportunidade de ver uma reunião mediúnica, eu achei interessantíssimo. Um médium, ele gostava tanto de determinado espírito desencarnado, que o espírito fala assim, ele acaba se referindo a mim mentalmente como mãe, porque mãe dele já fui muitas vezes. Então ele não conseguia desvincular da figura materna, muito embora a mãe dele estava na reunião, encarnada, ele se referia ao espírito mentalmente como mãe, porque ele reconhecia, uma foi mãe uma vez, outra foi mãe não sei quantas vezes. Então o laço afetivo era tanto que ele já se referia a ela como mãe. E não conseguia, porque mantinha esse padrão. Então esse nosso padrão que se permeia, ele vai continuar permeando o processo nosso do desenlace. Os indivíduos, eventualmente, alguns, quanto mais equilibrado, mais suave vai ser essa transição, porque tem menos crise. Digamos, o pessoal do passaporte diplomático, né? A gente vai para aquela fila, ainda mais brasileiro quando viaja, é ótimo, né? Porque tem assim, União Europeia, Suíça, resto do mundo. Né? A gente está sempre na fila resto do mundo.
Né? Mas eventualmente quando a gente desencarna, de repente a gente tem passaporte diplomático. Né? Aí passa lá tranquilo. Né? A gente tem que focar nisso. A gente tem muitos conceitos que a doutrina vai obrigar a nossa sociedade a rever. Pensem o seguinte, a gente tem uma ideia arraigada de nação, povo. Eu até brinco. Todo mundo sabe que espírito não tem nação, mas fala que vai reencarnar na Argentina. Fala, não, tô lá. Lá não. Né? Então a gente tem essa noção presa, ainda que a gente tem que se superar. Vamos nascer homem, vamos nascer mulher, e como está no livro dos Espíritos, conforme a necessidade. Uma hora eu vou nascer homem para aprender o que o homem precisa saber. Uma hora eu vou nascer mulher para aprender o que a mulher precisa saber. E vou alternar esses valores. Porque eu preciso aprendê-los, eu preciso compreendê-los. E esse processo de descoberta, de voltar à realidade, quanto mais aquilo for a sua realidade presente, concorda que mais tranquilo é? E é interessante que eventualmente se armam verdadeiros circos para preparar o desenlace de certas pessoas. A gente vê o caso mais interessante foi o Chico, né, que desencarnou no dia do pentacampeonato, que é todo mundo alegre, ninguém pensando, ninguém segurando ali. O Chico achou, vamos embora. Literalmente, o pessoal não está olhando, vaza. Né? Porque eventualmente é necessário insular. Um companheiro narrou que ele teve uma segunda esposa que ela foi necessária para preservar o desenlace dele. Que sabendo que ele ia ter um processo de doença longo, sofrido, e dada a mediunidade dele, o pessoal fica assim, ai, não morre não, não morre não, não morre não. E o indivíduo, coitado, sem querer estar ali e preso por esse psiquismo que o mantinha ali. Porque dada a sensibilidade dele, aquilo ele era sensível a isso. A segunda esposa, quando ele começou a ficar doente, ela cortou todo o contato com ele. Ele teve chance de desencarnar ali, tranquilo, sem nenhum drama. Porque fazia parte desse processo de desenvolvimento. Que da mesma forma que concorda que o nascimento tem uma preparação longa? Também vai ter uma preparação longa para cá. Quando a coisa ocorre no seu tempo devido. Se não acontecer no tempo devido, tem as consequências de não ter essa preparação. O caso infelizes dos suicidas, ou daqueles suicidas conscientes ou inconscientes, que têm mais fluido vital, mas não tem como exercer aquele fluido vital, é água parada. A água parada, o que faz? Apodrece. Aí o indivíduo vai ficar ligado ao corpo sem conseguir se separar e sentindo o corpo ser putrefado, apodrecendo, daí aquele sentimento, e eventualmente ele vai sentir a dor porque ele não cumpriu todo o processo, ele não exauriu, ele não terminou aquilo ali. Se ele tivesse terminado, estava encerrado, acabava ali, pronto, parte para outra. Mas ele não acabou, ele interrompeu, ou foi interrompido. Tem todo aquele processo de tenho que me separar daquilo, porque eu tenho uma energia me mantendo ali. Essa energia acaba que vai transmitir as sensações do corpo para o espírito, muito embora o corpo já não esteja mais vivo como a gente conhece. Isso aí não está em relação, por exemplo, quando a pessoa suicida, ele teria um final ainda para cumprir. E que no caso de um acidente inesperado também não ocorre a mesma coisa? Tem, mas a diferença do acidente é que eventualmente alguns acidentes podem estar no seu planejamento. Né? Alguns acidentes podem ser prova. Né? Outros podem ser expiação. E eventualmente pode ser só simplesmente porque você estava no lugar errado na hora errada. Aí também tem uma coisa, desencarnar não faz problema nenhum. Se alguém te matou antes do tempo que você devia morrer, cabe a ele ressarcir esse problema. A dívida foi para ele, não foi para você. E morrer não faz diferença nenhuma. Né? É um pouco um diálogo que o Divaldo teve com o Joana, uma vez que ele foi dar uma palestra, e falou, Joana, eu não vou conseguir dar a palestra não. O Divaldo estava ardido em febre, né? 39 graus. Divaldo, levanta e vamos dar a palestra. A Joana, não aguento mais não tenho condição de dar essa palestra. Divaldo, levanta e vamos fazer a palestra. Ô Joana, você não está vendo que eu estou quase morrendo aqui? Qual é o problema? Você está conversando com alguém 100% morto? Levanta e vamos fazer a palestra. Né? Porque você tem esses desafios. E na verdade que a Joana sabia que ele estava sendo induzido
por uma entidade que queria que ele não fizesse a palestra e estava lhe dando todo aquele mal-estar. E aí, uma vez que ele foi para a palestra, aquele mal-estar se separou. Um companheiro de reunião mediúnica do meu pai, uma vez ele fez o seguinte, ele passou eles moravam em Botafogo tem um cemitério, estava indo para o centro que também é em Botafogo, aí esse companheiro olhou e falou assim, quantos sofredores, né? Quisera eu aliviá-los. Garotão, né? 20 e poucos anos, né? Aí veio o primeiro morto que eu vi, isso colou nele. Colou nele, ficou grudadão, aí ele, como tinha morrido de tuberculose, né? Ele chegou, febre 40 graus, mal-estar, passava mal pra caramba. Né? Aí chamava o médico, 37. Sim. Aí saiu o médico, 40 graus. Ficou dias nesse processo que, quando chamava o médico, o espírito se afastava. Né? Aí, quando saiu o médico, ele colava junto. Aí o grupo foi atendê-lo, o espírito se comunicou e falou, peraí, ele pediu para aliviar a dor. Eu estava lá numa maior sofrência. Colei nele. Aí aqui, eu tenho casa, comida, roupa lavada, cama, bem-estar, vou sair. Ele tinha dificuldade, porque pensa, ele está inserido ali. Porque ele desencarnou e literalmente são os que estão vagando. Né? Ele vai achar que a realidade é aquilo ali. Quantos de nós, já trabalhando na mesa mediúnica, o desencarnado falava assim, não, eu não estou vendo nenhum outro espírito, que ele só conseguia ver os encarnados, ele tinha dificuldade de perceber os desencarnados. Porque ele está num estágio vibratório que está aquém de perceber aquela realidade. A gente vê as coisas por vibração, a gente não vê as vibrações ultravioletas, a gente não vê as vibrações das telefonias dos celulares que permeiam tudo, hoje em dia tudo quanto é canto. Das comunicações de internet. Isso aqui é um mar de ondas indo de um lado ou de outro. Quando muito a gente consegue ver as ondas térmicas quando aquece o solo e dá aquela tremidinha. A gente não vê nada do espectro eletromagnético. Quanto mais algo que esteja além disso. Então esse processo do desenlace vai ser tão mais adequado quanto mais preparado o indivíduo tiver. É literalmente nos prepararmos para a morte. Mas não é prepararmos para a morte para buscarmos a morte. E sim, para saber que vamos continuar trabalhando, não muda muita coisa não. Eu achei muito interessante, um companheiro lá na Rádio Rio de Janeiro, ele acabou de ficar viúvo, né? Aí ele deu uma declaração que eu achei assim, romântica e muito bonita. Ele falou assim, não, antes a gente ficava 16 horas juntos e 8 horas separados. Agora eu já conversei com os mentores dela, a gente fica 16 horas separados e 8 horas juntos. Né? Que diz que toda noite ele vai se reencontrar com a esposa e vão ter junto, vão conviver. Porque esses laços não se desfazem de uma hora para outra. Você falou há pouco aí, a questão quando nós mudamos da dimensão, saímos da dimensão física, né? Que os sentidos físicos, eles existem, quando nós passamos para a dimensão espiritual, o espírito, falou isso há pouco, ele dependendo do estado moral dele, ele não vê o mundo espiritual. É o seguinte. E há informações que a grande maioria, o que a gente chama assim de grande maioria? Uns 70%, 80%, vamos dizer assim. Isso aí é uma hipótese. Dos espíritos, ou seja, de nós que desencarnamos, de cada 10 desencarnes, só 2 a 3 que vêm imediatamente o mundo espiritual. A grande maioria não vê o mundo espiritual, ou seja, continua vivendo o seu corpo espiritual, mas ligado ao mundo material. Conectado ao mundo material. E com desespero, porque ele passa pela parede, passa pela porta, como você começou a palestra dizendo, ele vai atrás dos familiares, os familiares não dialogam com eles, não conversam. E alguns ainda são piores, que nem passar pela porta passa. Isso, nem passa. Aí ele fica desesperado porque ele não consegue passar pela porta, esperando porque ele acha abrir a que é porta. físico, ele tem que bater na porta, abrir a porta. Mas se ele fizer um pouquinho mais de esforço, ele passa. Né? Então isso cria, no nosso entendimento, uma perturbação muito forte.
porque ele vai estar, olha só. De haver realmente um desequilíbrio muito grande psíquico. Não é isso? Mas é o seguinte, FM e AM. Você pega rádio FM no AM, elas são completamente surdas. Né? Quando você vai para o FM, você fica surdo para o AM. O processo é exatamente o mesmo. Você tem que treinar o seu psiquismo, saber que a sua mente vai estar liberta e você vai estar algo que é muito mais que isso aqui. Mas no fundo ele fica preso num determinado nível vibratório que ele fica opaco aos outros. Tanto que é você lembrar que tem densificações. É lembrar lá no André Luiz que a mãe do André Luiz se densifica, materializa para ficar no reino onde ele estava. Né? Na realidade que ele estava inserido. Porque a gente sabe que vai evoluindo. Esse processo, a princípio, é infinito. E até uma coisa que dá dor de cabeça, o que é infinito? Né? Então, nesse processo que você vai tendo de cada vez maiores percepções, você vai se inserindo em realidades cada vez mais distintas e mais complexas. Se o indivíduo ficar preso nisso, ele vai ficar totalmente inadequado. É você tentar pegar FM com rádio AM. Você vai tentar, mas não vai pegar. Você precisa que o teu circuito, no caso do teu circuito cerebral, mude de AM para o FM. Você precisa preparar isso. E essa adequação vai ser... E é interessante que essa adequação pode acontecer rápido. A gente vê alguns grandes intelectuais produzindo obras na pátria espiritual, porque depois que eles desencarnam, se dão conta, não foi a primeira vez, não vai ser a última, e vou continuar produzindo aqui, vou trabalhar. Você vê que Joana, Freud teve em vida, teve todos os desequilíbrios que ele podia ter, e Joana foi ter um curso com ele, que é o Homem Integral. O Luiz Antônio Mileco deu uma comunicação que eu acho sensacional, que é a cara dele. O Luiz Antônio Mileco foi escritor espírita, cego, musicoterapeuta. Aí na SPREP, a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, ele deu a seguinte comunicação: vocês sabem onde eu vou amanhã? E o pessoal assim, não. Vou ter aula com Jung. Vocês não estão com ciúme, não? Que é a cara. Quem conheceu o Luiz Antônio Mileco sabe que é a cara. Você vê ele literalmente falando essa frase. E o Jung, ele chega perto da existência do espírito, mas ele fica meio tímido de dizer, não, tem espírito. O espírito, ele chega ali, ele vai na regressão, aí chega, mas não atravessa. É um pouco parecido com Charles Richer. E tem uma coisa interessante na história do espiritismo, e que o espiritismo prega, que eu acho sensacional, é que é essa tolerância. Charles Richer foi um médico, prêmio Nobel, totalmente voltado à ciência, que estudou o fenômeno mediúnico só do ponto de vista da ectoplasmia. Ele não queria saber nada da moralidade, do efeito, digamos, religioso, filosófico da doutrina, e sim só o científico, que era só o que interessava a ele. Ele foi muito amigo de Delany e muito amigo de Bosano, a ponto de terem trabalho juntos. E é interessante, eles tinham filosofias opostas da realidade. E a doutrina dos espíritos, nesse ponto, é muito libertadora. Kardec pergunta, há religião certa? Não. Porque se Deus é infinito, infinitos caminhos podem levar a ele. Então o indivíduo pode se manifestar como quiser, do jeito que quiser e do jeito que entender. Ele tem que ser bom, tem que ser melhor. Ele tem que construir para que esse processo do desenlace seja tão tranquilo quanto o processo de reencarne daqueles espíritos de luz, que já estão mais tranquilos, já vão próprios se trabalhando. O que eu estava falando do Luiz Antônio Mileco no Vivências, é que no Vivências, naquela região, o espírito que vai reencarnar cego já experimenta a cegueira na parte espiritual para ir se adaptando ao modo de viver sem a visão. Você vai se preparando para aqueles desafios. Pensem o seguinte, Euler, que foi um grande matemático, ele foi ficando cego e ele foi construindo, pedindo para a universidade fazer quadros cada vez maiores para ele poder continuar a enxergar e fazer a obra dele. Um homem extremamente genial que não era vitimado pela dificuldade, isso é que é importante. Essa ideia do passamento é mostrar que a gente não precisa ser vitimado pelo destino, não somos
pobres do destino. Somos, no fundo, filhos da criação. Temos os nossos méritos e vamos colher conforme plantarmos. Simples assim. A matemática é extremamente simples desse ponto de vista. Você fez acerto, contou ponto. Fez o erro sem saber que era erro, não perdeu tanto ponto assim. Mas também não fica se martirizando no erro. Vai lá, constrói e trabalha. Errei. O espiritismo é muito, como meu pai gosta de dizer, bola para frente. Né? Errou. Beleza, vamos, o que a gente pode fazer de certo a partir de agora? E não ficar vitimando o indivíduo que fez isso errado, fez mau sapão, igual o desenho que tinha, mau sapão. Não tem disso. O espiritismo é de construção, é de trabalho, é de luta, é de amor. Não nascemos ontem, nem morreremos amanhã. Mas vamos morrer um monte de vezes e vamos nascer um monte de vezes, que a gente possa sempre construir um amanhã melhor para nós e para os outros. Que Jesus nos abençoe.